você tem duas questões muito claras em genética. Uma são as questões que a gente chama poligênicas, que são quando eu tenho várias variantes genéticas que influenciam o seu risco de ter uma doença genética. Uma doença qualquer, que tem uma base genética, tipo diabetes, osteoporose, obesidade, asma, são todas doenças que têm uma base genética, mas é uma doenças relativamente comuns e que a base genética traz uma predisposição a ter a doença. Só que existe um grande grupo de doenças genéticas que a gente chama de doenças monogênicas, quando um único gene alterado, ele é suficiente e necessário para dar o desenvolvimento do fenótipo. Nessas condições, elas são normalmente doenças que são consideradas raras, só que as doenças raras, isoladamente, cada uma, por definição, é menos de 1 para 2.500, só que o coletivo das doenças raras são comuns. Ao redor de 6 a 10% da população tem alguma doença rara, tem alguma doença genética. A maior dessas doenças raras, a maior parte das doenças raras tem uma base genética, quase 80%, e muitas são já de um cometimento na infância. Existem doenças genéticas raras, monogênicas, que são multissistêmicas, compromete vários órgãos, porque você tem a perda de algum gene que é fundamental para várias funções. Agora, existem doenças genéticas que são específicas para uma área. Por exemplo, você tem surdez genética, você tem perda de visão genética, você tem arritmias cardíacas genéticas, onde você tem um órgão comprometido. Agora, você tem realmente, por exemplo, a síndrome Noonan, que é uma doença genética rara, mas relativamente comum, acomete 1 para 2.500 pessoas da população. Ela acomete, dá alterações faciais, dá alterações cardíacas, dá baixa estatura, traz várias outras condições, e isso acontece porque eu afeto uma via importante de ação das células, assim, de regulação das células. Então, quando você tem um prejuízo de uma coisa, de uma função celular, que mantém a homeostase e a função das células mais global e que é expresso em vários tecidos, você tem um fenótipo mais complexo e abrangendo vários sistemas. Mas você tem várias doenças genéticas que acomete um único sistema.